Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, com muita saúde, se cuidando. Essa é mais uma aula remota gravada de história do sexto ano que está vivenciando comigo, né, a organização política em relação ao continente africano. Vamos hoje, dar uma olhada nas situações que aparecem em alguns reinos africanos, de que forma esses reinos estão organizados politicamente, a estrutura em relação a quem é o rei, há uma tradição que é colocada, que vai passando de geração para geração, o reino de Gana, o reino do Sudão, o reino de Mali, de que forma esses reinos possam ter colaborado para a formação até nossa, o processo de escravização entre os negros africanos, entre os africanos, melhor dizendo. Enfim, faremos também algumas situações de exercícios e logo em seguida passaremos para vivenciar um pouco do Império Bizantino, tá bom? Sem maiores delongas, vamos abrir o nosso livro na página 270. Nessa página 270 aparece aí os reinos sudaneses. Quem é que faz parte desses reinos sudaneses? Vamos conhecer agora. Vá lá, pegue o livro, eu espero por você. Tá bom? Diz assim: divididos pelo Saara e entrecortados por rios, os reinos do Mali, Gana e Songhai formam o chamado Reino do Sudão Ocidental. Os relatos de viajantes muçulmanos sempre narram a riqueza material dessa região africana. O comércio era a principal fonte econômica dos sudaneses, no sentido leste-oeste do mapa. Diversos produtos eram trocados como ouro, unindo assim três espaços regionais: o Mediterrâneo Ocidental, o norte da África e o Oriente Médio. No sentido norte e sul, o ouro e escravos eram os principais produtos. A escravização de comunidades derrotadas em guerras era uma prática bastante difundida no sul da África subsaariana, mas foi com as rotas sudanesas pelo Saara que essa prática se tornou uma atividade econômica que interligava as regiões do continente africano. Já saindo da página 270, indo para a página 271. Um subtítulo: O Reino de Gana. O Reino de Gana é o primeiro estado sudanês do qual os não-africanos têm notícias. O viajante andaluz Al-Bakri escreveu em seu Hilya sobre esse reino, ressaltando a palavra Gana significa chefe de guerra. A estrutura do reino estava apoiada na nobreza, formada por uma elite militarizada, e uma classe sacerdotal que justificava o poder místico do Gana. Abaixo desses grupos estavam os funcionários responsáveis pela gestão e administração das rotas e minas. O controle militar dessas rotas comerciais saarianas permitia a cobrança de impostos e o monopólio das minas de ouro. Já no século XI, a dinastia Almorávida, cuja origem está nos grupos nômades do Saara, atacou o reino de Gana
com dois objetivos claros: eliminar os impostos cobrados nas rotas saarianas e obter o controle das minas de ouro. Muito embora tenha reconquistado a independência pouco depois, não conseguiu restaurar seu poder, o que tornou possível o Reino do Mali sua invasão definitiva. O Reino do Mali. Com a conquista de Gana, o Reino do Mali atingiu seu apogeu. Ao contrário de seu vizinho derrotado, seu poder residia em fazer parte do Império Muçulmano. A tradição oral, que é a tradição oral? Uma tradição que vai passando de geração para geração, não é? Geração para geração. Passando de geração para geração de forma oral. Não tem nada por escrito ali. O que vale é o que foi falado oralmente. Não precisa ter nada por escrito. Deu para entender? A tradição oral afirma que foi Mansa Musa o primeiro governante a se tornar totalmente muçulmano, isto é, a cumprir as obrigações como Hajj, a peregrinação, o deslocamento para Meca. Sua influência tornou a cidade de Tombouctou um centro para intelectuais comparável às maiores cidades islâmicas da época. A morte de Mansa Musa também marcou a decadência do Império do Reino do Mali, que resistiu fragmentado até 1450, quando o contato com os portugueses o dividiu em pequenos reinados dependentes dos contatos e das trocas econômicas com navegantes lusitanos. O Reino Songhai foi do interior do já decadente Reino de Mali que surgiu o último reino sudanês ocidental. Vindo da cidade de Gao, o regente Soni Ali estruturou um exército. Nós estamos aqui observando, conhecendo o quarto reino africano do ponto de vista político e observando também já a presença de quem? Isso, da religião muçulmana. Quando vocês estiverem no 7º ano, vocês vão encontrar esse estudo sobre a religião muçulmana. É um dos primeiros capítulos que se estuda em conteúdo de história do 7º ano sobre os muçulmanos, a religião muçulmana, sobre Maomé, o profeta Maomé, não é verdade? Pronto. Prosseguindo aqui, o reino de Songhai. Assim, o poder do Mali se mudou para o leste e passou a ser exercido pela etnia Songhai. Soni Ali não era muçulmano, o que colocou o reino em conflito com a elite comercial e intelectual, obrigando o grupo Songhai a se firmar militarmente. Além do comércio de sal, ouro e escravos, o reino Songhai estabeleceu contato com vários outros grupos ao longo do rio Níger, estruturando uma vasta rede de comunicação e troca de produtos. Já estou na página 272. Lá, nessa página 72, nós temos este mapa aqui, ó. Não é? Este mapa do continente africano, olha aqui, ó. Observa bem, dizendo em relação aos reinos, né? E suas, fazendo ali uma linha do tempo do surgimento dos reinos mais antigos, que é o reino Kush, depois o reino de Ashum, o império de Gana, as cidades-estado árabes, o reino de Mali.
Vamos passar agora a observar na página 273 aquele textinho complementar que vira e mexe surge no nosso livro, que diz assim: Islã e religiões africanas, o tempo da coexistência. Do ponto de vista das populações, o progresso da nova religião foi particularmente rápido em certos casos, em consequência da conjunção de vários fatores de ordem social, política e geográfica. É talvez a desigual implantação social do Islã que revela a extrema diversidade das motivações que empurraram os africanos a aceitá-la ou rejeitá-la. Globalmente, os comerciantes, página 273. Globalmente, os comerciantes adotaram muito cedo a nova religião. Grupos itinerantes, por excelência, sem ligações ou proteção nas regiões que percorriam. Frequentemente ameaçados pela hostilidade das populações e pelas vexações dos poderes estabelecidos, os comerciantes encontraram no Islã o cimento de uma fraternidade eficaz, a certeza da boa-fé nos negócios e a garantia de uma ajuda, sobretudo em terra animista. A terra animista em relação àquelas religiões que têm como animais como sendo animais sagrados. O Reino de Gana, 273, é um exercício para a gente fazer a partir isso de agora. O Reino de Gana, a terra do ouro, apresentava em sua administração rei Gana, o qual era visto como um elo entre os deuses e o homem, além de liderar um poderoso exército. Quais outros funcionários cuidavam da administração do reino? Qual eram esses funcionários que cuidavam da administração do reino? Letra A, sacerdotes. Letra B, nobres. Letra A, sacerdotes, nobres e funcionários. Letra B, sacerdotes, nobres e escravos. Letra C, nobres e funcionários. Letra D, empregados e camponeses. Letra E, militares e comerciantes. Segunda questão, né? Assinalando aí a primeira questão, letra A, 273, primeira questão, letra A, sacerdotes, nobres e funcionários. Segunda questão, os fundadores do Mali seguiram o islamismo e diziam ter relação próxima com a religião, pois acreditavam descender diretamente de Bilal, companheiro do profeta Maomé. As principais características do Islã são: letra A, politeísmo. Tem a Bíblia como livro sagrado e como o profeta Maomé. Letra B, monoteísmo. Tem a Bíblia como livro sagrado e não tem profeta. Letra C, monoteísmo. Tem o Corão como livro sagrado e tem como profeta Maomé. Letra D, nenhuma das respostas anteriores. Qual é a letra, minha gente? Isso, segunda questão, página 273. Letra C, monoteísmo. Letra C, monoteísmo. Vamos agora fazer uma introdução em relação à formação dos reinos bárbaros ao Império Bizantino. Isso nós encontramos na página 276. Nós vamos observar aqui que aqueles territórios que não pertenciam ao Império Romano eram chamados de bárbaros, não é? Eram chamados de bárbaros. E conhecer a antiguidade clássica
e entender seu limite, não é? Entender seu limite. Até onde vai essa antiguidade clássica? Vamos observar aqui. A queda do Império Romano do Ocidente pôs fim ao império da história em que o homem passou a se organizar enquanto Estado, fase que ficou conhecida como Antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Para muitos historiadores, com o fim de Roma, o mundo voltava a um período de total desorganização e caos. Essa é uma visão errada e até certo ponto preconceituosa, já que algumas estruturas e povos se organizaram ou sequer foram afetados, como é o caso dos reinos bárbaros e do Império Bizantino. Entre os povos considerados bárbaros destacavam-se os francos, que a partir da região de Gália se organizaram formando um reino com o rei Clovis da dinastia merovingia. Tá bom? Bem, meus queridos, fiz essa pequena introdução sobre os reinos bárbaros e o Império Bizantino. Na próxima aula nós prosseguiremos com esse conteúdo. Eu acredito que você tenha absorvido conhecimento, tenha entendido o que eu explanei. Nós estamos caminhando para a chegada num período histórico chamado Idade Média, e é importante nós termos essa noção e esse conhecimento, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal.